Oi, Gabs. Esse tutorialzinho para a gente montar, eu achei melhor te explicar como não fazer, tá? Por exemplo, como não fazer um botão. E aí a gente pode fazer o layout da seguinte forma: criar um retângulo, né? Mostrar lá, né? Criei um retângulo e coloquei o texto em cima. Botão. Tá? Então, podemos explicar fazendo no Photoshop mesmo. Eu estou usando o Figma mesmo para poder te explicar. Então, assim, aí podemos deixar um texto do tipo: você nunca deve começar o botão criando um retângulo e colocando o teu texto em cima. E aí a gente pode deixar, por exemplo, aqui, né, a simulação, né, dos dois elementos e aqui o elemento 2, ok? Lá no próprio Photoshop, né, deixa eu só deixar centralizado, pelo menos aqui, 180. Só para a gente ter essa noção do que fazer. Beleza. E agora, como criar um botão? Como que eu crio um botão no Figma? Eu vou começar, e aí você vai botar: comece sempre pelo texto, né? Dessa forma que a gente começa, colocou o texto. Vou deixar aqui centralizadinho. Coloquei o texto. Deixei aqui bold, só para ficar melhor. Auto Layout, né? Fez o texto, aí a gente pode fazer assim: passo 1, criar o texto. A gente tem até 10 slides, né? Passo 1, criamos o texto. Passo 2, transformar em Auto Layout. Como que eu transformo em Auto Layout? É botão direito, Auto Layout, e aí o atalho do Auto Layout a gente pode deixar só isso, que é o Shift A. Né? Agora eu tenho um Auto Layout, e a partir desse Auto Layout que eu vou colocar o quê? O meu preenchimento do fundo desse botão. Se ele tiver, eu tenho duas opções, né? Botão com fio e botão com stroke, que é a borda. Então, vou fazer um botãozinho com preenchimento de fio, né? Então, vou deixar aqui, por exemplo, o fio. E se eu quisesse deixar a borda, poderia colocar ali, no lugar do fio, o stroke. Então, coloque o seu fio, isso que a gente precisa ressaltar lá no nosso tutorial. Agora, em Auto Layout, deixe centralizado. Aí a gente pode deixar isso aqui, né, esse elementinho aqui centralizado, e o padding, isso aqui chama-se padding. Eu vou deixar, posso deixar 8 e 8, 16 e 16, aí a gente pode ressaltar: trabalhe em múltiplo de 8, né? Então, vou deixar aqui, por exemplo, 16 e 16. A altura desse botão, para que ele tenha, principalmente em aplicativos, uma boa noção de altura, para que nosso dedo clique, a gente vai deixar a altura aqui no mínimo 44 pixels, tá? Então, a gente pode botar aqui 44 pixels e vou deixar, nesse caso aqui, de forma estética, um arredondamento de 8. Qual é a vantagem agora de criar o botão com o Auto Layout? Depois que você fizer tudo isso, aí a gente vai para o passo 3, né? O slide, digamos assim, 3. Depois do Auto Layout, transforme esse botão em um botão, né? Clicando aqui em criar componente. Ao criar componente agora, eu tenho a seguinte vantagem, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: clica com Ctrl, seleciona esse botão,
o texto desse botão, ou simplesmente vem aqui, selecione o texto e crie um layer, tá? Vou criar aqui uma propriedade nesse layer. Desculpa, não é em layer não. Selecione o texto do botão e crie aqui no texto um content, né? Então, criar propriedade de texto, de text mesmo, perfeito. Quando eu criei essa propriedade de texto agora, qual é a maior vantagem? Vou botar aqui seu nome no botão, Gabi, para te explicar. A maior vantagem agora é que quando eu vier aqui em Assets, Gabi, ó, o botãozinho que eu fiz. Esse botão agora, eu posso trocar o texto por aqui. Como que eu troco esse texto por aqui? Porque a gente criou aquela propriedade. Então, ó, se eu colocar Gabi ou o botão, ele vai fazer o quê? Vai ser um botão responsivo. Então, se eu precisar aumentar o conteúdo, ó, o seu nome, ele vai ser sempre centralizado, tá? Sempre centralizado aqui nesse meu conteúdo. Então, essa é a vantagem da gente criar o botão da maneira correta. Porque se eu viesse aqui, simplesmente colocasse um texto, eu não ia ter isso aqui responsivo. Toda hora que o texto for aumentar de tamanho, eu vou ter que chegar aqui, selecionar os dois e alinhar, tá? Aí vamos montar isso em conjunto para a gente ver como que vai ficar melhor. A gente pode dividir isso em até 10 slides.